Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o processo de favelização em nosso país. Espero que vocês gostem do nosso encontro e, havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Valeu, moçada! Para começar o nosso encontro, eu vou mostrar aqui essa imagem bem antiga do final do século XIX, do Morro da Providência, Rio de Janeiro, onde em 1897 surgiu a primeira favela do Brasil. Mas, professor, o que determinou o surgimento da favela do Morro da Providência? A favela do Morro da Providência, que inicialmente se chamava Morro da Favela, foi fruto da Guerra dos Canudos. Mas, professor, como assim? Não entendi. Quando o exército brasileiro derrotou Antônio Conselheiro e seus homens lá na Bahia e retornou para a cidade do Rio de Janeiro, os soldados esperavam que o governo cumprisse a promessa que havia feito de doar casas aos soldados que combatessem na Guerra dos Canudos. Como o governo não cumpriu a promessa feita, então parte desses soldados, sem ter onde morar, acabaram ocupando um pedaço do Morro da Providência, onde lá, dentro das suas possibilidades, construíram suas moradias, que na verdade eram barracões de madeira e zinco, dando origem, assim, à primeira favela do Brasil. Mas, professor, por que esse termo favela? A favela é uma planta rasteira, é muito comum naquela região de Canudos, onde se processou o conflito, não só ali, mas também no interior do Nordeste. E, sendo assim, esses soldados decidiram colocar o nome da comunidade por eles criada como Morro da Favela, em alusão àquela plantinha rasteira comum na região de Canudos. E de lá para cá, houve um crescimento substancial do número de favelas e também de pessoas residindo em favelas no nosso país. Essa foto também muito antiga, do início do século XX, onde nós podemos perceber prédios ao fundo, prédios do centro da cidade do Rio de Janeiro ao fundo. O Morro da Providência fica localizado na região central da cidade do Rio de Janeiro, para quem não conhece a cidade maravilhosa. Aqui nós temos a imagem da favela da Rocinha, que é a maior favela do Brasil e também considerada uma das maiores favelas da América Latina. Professor, o que determinou a expansão das favelas em nosso país? Bom, de acordo com o IBGE, 8% da população brasileira, equivalendo aí aproximadamente um pouco mais de 17 milhões de brasileiros, residem hoje em favelas. E essas pessoas ocupam um pouco mais de 5 milhões de moradias precárias, que inclusive o IBGE chama de aglomerados subnormais. O que determinou a expansão das favelas em nosso país foram vários fatores combinados, dentre os quais eu destaquei alguns desses fatores, tais como o déficit habitacional. No Brasil é muito grande,
De acordo com os dados oficiais do governo, em 2022 existe um déficit de mais de 8 milhões de moradias. Então, déficit habitacional, ele é um dos fatores que irão contribuir para que as pessoas acabem vivendo nas favelas. Por quê? As pessoas têm que morar em algum lugar. Então, se não tem condições para comprar uma casa ou para alugar uma moradia, elas vão construir dentro das suas possibilidades uma moradia numa favela ou dentro das suas possibilidades também irão alugar uma moradia dentro dessas áreas, dentro das comunidades carentes. O baixo poder aquisitivo, basta lembrar que boa parte da população brasileira é muito mal remunerada, ganha muito pouco, de acordo com os dados da Fundação Getúlio Vargas, cerca de 50% da população brasileira economicamente ativa ganha até um salário mínimo, e com essa remuneração torna-se um tanto quanto difícil morar numa área que não venha a ser uma favela. Aí você tem a questão do êxodo rural, a migração do campo para a cidade cresceu de forma acelerada a partir da segunda metade do século XX, acompanhando o processo de industrialização do Brasil, que a princípio concentrou-se aqui na região sudeste, mas que depois também acabou ocorrendo em outras cidades brasileiras, em outras regiões. Sendo assim, muitos brasileiros que viviam no campo migraram para as cidades e sem ter condições para a compra de um imóvel ou para o aluguel de um imóvel num bairro com infraestrutura urbana adequada, acabaram indo morar em favelas. O desemprego também é um dos fatores responsáveis, porque se a pessoa não tem remuneração, torna um tanto quanto difícil ela ir morar em moradias localizadas em bairros com uma infraestrutura urbana adequada. A especulação imobiliária, que é a valorização do metro quadrado em determinadas áreas, em determinados bairros. Essa especulação imobiliária, ela vem de uma valorização que ocorre em função de obras públicas e também de investimentos privados que acabam melhorando a infraestrutura urbana, acaba melhorando a oferta de serviços e bens também para a população, e isso, por final, acaba contribuindo para que aquelas famílias de menor poder aquisitivo sejam deslocadas para espaços urbanos menos valorizados. Sendo assim, nós temos aí alguns dos fatores considerados de grande relevância que irão explicar o porquê da expansão, surgimento e crescimento das favelas em nosso país, principalmente nas grandes e médias cidades brasileiras. Aqui nós temos a verticalização das favelas. É uma tendência que passou a ocorrer, sobretudo, a partir da década de 1990. Até então, era comum que as favelas crescessem no plano horizontal. Mas a falta de espaço para a expansão das favelas e também a falta de espaço para a expansão das moradias acabou levando muitos moradores a construírem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, às vezes até mais pavimentos. Então, você observa hoje nas favelas, principalmente nas grandes e médias cidades, esse processo de verticalização. Essa verticalização, ela ocorre em função do crescimento da família, em função do casamento dos filhos. Então, os filhos vão construir o segundo, o terceiro pavimento, o quarto pavimento para morarem, ou então, em função do morador, ele expandir a sua moradia, construindo o segundo, o terceiro e até mais pavimentos, para alugar e dali complementar a sua renda. Então, esses fatores combinados explicam o porquê da verticalização
das favelas. Agora, essas construções, elas vão subindo no plano vertical, sem um cálculo de engenharia. Às vezes, até eu falo para os meus alunos, é Deus que segura, em muitos casos, essas construções. A gente sabe que são pedreiros que constroem, mestres de obra que constroem, mas a gente sabe também que muitas vezes esses materiais são de segunda, que as colunas elas não têm um padrão que deveria ter, ocorrendo também com as lajes, e essas moradias provavelmente não sobreviverão mais de 100 anos. Provavelmente muitas dessas moradias vão desabar com menos de 100 anos de existência, porque a fragilidade do material e a fragilidade das construções, e de vez em quando a gente vê edificações verticalizadas nas favelas desabando, e não é só em dia de chuva não, fora de dia de chuva também você consegue ver acidentes desse tipo. Aqui nós temos os principais problemas encontrados nas favelas. A falta de saneamento básico é um dos problemas mais graves existentes nas favelas do Brasil, visto que o poder público ele acaba deixando a desejar e não investindo aquilo que tem que ser investido para equacionar esse problema. Então você vê aqui casas precárias com um valão correndo aqui do lado, com lixo acumulado. Esse valão acabou se transformando num canal de esgoto a céu aberto. Nas favelas você encontra nas ruas a falta de, muitas vezes, falta de calçamento, pavimentação, aquela vala negra de esgoto correndo do lado, da rua, do meio-fio, podemos assim dizer, são localidades em que a coleta de lixo deixa a desejar. Enfim, a falta de saneamento básico é um problema seríssimo e um dos fatores responsáveis pela proliferação dos vetores transmissores de doença que afetam a saúde de parte da população residente nessas áreas. Ruas estreitas, sem calçamento e pavimentação, as construções irregulares, aquilo que eu disse, são ocupações irregulares de terrenos públicos, terrenos privados. As moradias surgem sem autorização do poder público, sem uma planta, sem um projeto assinado por um engenheiro, um arquiteto, enfim. Mas o poder público ele faz a vista grossa por causa da questão social. São milhões de brasileiros que vivem dentro dessa situação e não devemos de ser também tão exigentes no cumprimento da lei quando se trata de famílias que vivem no limite da pobreza ou até mesmo abaixo da linha da pobreza. Nós temos que ser complacentes com essa questão. Aí você tem território controlado por facções criminosas, sejam elas facções de narcotraficantes ou facções de milicianos que impõem à população local as suas regras. Então, a lei que impera ali, a lei entre aspas, é a lei do Estado paralelo. Então, os moradores têm que se submeter às regras impostas pelo crime organizado para ter um convívio, pelo menos assim podemos dizer, salutar com essas organizações. A ausência do Estado, isso se vê claramente na carência do saneamento básico, na carência dos serviços públicos como creches, escolas, postos de saúde, hospitais e outros tipos de serviços públicos que deixam muito a desejar nessas comunidades carentes, representadas pelas favelas e também pelas palafitas. Aí você tem a violência, essa violência decorre muito mais dos confrontos entre facções rivais, sejam elas de narcotraficantes, sejam elas de narcotraficantes contra milicianos, sejam elas do crime organizado contra as forças policiais, a violência dentro desse contexto, E a violência também que é imposta pelo Estado paralelo às pessoas que não cumprem aquilo que é determinado por quem está sob o controle desses territórios. Quem está controlando impõe as normas,
Se você não cumprir essas normas, você é penalizado, inclusive podendo até ser executado ou até mesmo ser expulso da comunidade. Aí você tem as ocupações irregulares, aquilo que eu disse, né? Essas ocupações ocorrem em terrenos públicos, ocorrem em terrenos privados e acabam muitas vezes, né, se transformando em grandes favelas e dali não há mais solução. Vamos dizer assim, não tem como retirar toda aquela população porque não há investimento para a construção de moradias populares destinadas a abrigar mais de 17 milhões de pessoas que vivem nessas comunidades. Aqui nós temos favelas, territórios controlados pelo crime organizado. Aqui é uma imagem de um grupo de narcotraficantes que controlam um bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, uma favela da Zona Oeste do Rio de Janeiro, na verdade, né? Então, hoje, nas grandes cidades e até mesmo nas médias cidades, você tem um percentual muito grande, sobretudo em áreas de favelas, controladas pelo crime organizado. Então, essa violência, né, que existe nas favelas deriva, como eu disse anteriormente, dos confrontos entre as facções rivais e entre as facções rivais e também as forças policiais. Então, o Estado oficial, ele acabou perdendo o controle desses territórios e mesmo através, aqui no Rio de Janeiro, da criação das unidades de polícia pacificadoras, as UPPs, em determinadas favelas, um projeto que inicialmente era bastante interessante, mas que fracassou. Por quê? É muito difícil para o Estado, se não tiver uma determinação, uma vontade política, e para isso você tem que ter a ajuda do governo federal, também dos governos municipais, ao Estado, para que possa começar a solucionar esses problemas. Agora, os problemas que existem nas favelas não são solucionados da noite para o dia. São problemas que demandam tempo. Um projeto de médio e longo prazo para ir, né, incorporando esses territórios, né, ao controle do Estado oficial, minando essas facções criminosas que hoje têm um poder enorme em nosso país e eu particularmente acho um tanto quanto difícil o Estado oficial voltar a exercer o controle pleno desses territórios controlados por essas organizações criminosas, inclusive havendo, né, até mesmo governos de estados que hoje fazem acordos com essas facções, por incrível que pareça, para que possa minimizar um pouco essa questão dos assaltos, roubos de carga e outras coisas mais, né? O confronto, né, com as forças policiais, enfim. É muito triste a gente saber que o poder oficial está negociando com o crime organizado. E nós que fazemos parte da população somos reféns dessas políticas equivocadas do Estado no que diz respeito ao tratamento às organizações criminosas. Aqui nós temos o perfil do morador da favela, alguns dados, né, coletados do IBGE. 86,9% frequentavam creche ou escola pública, 1,6% possuíam curso superior, percentual muito baixo, 31,6% ganhavam até meio salário mínimo, ou seja, quase um terço dos trabalhadores que vivem em favelas ganham meio salário mínimo, né? Até meio salário mínimo, um rendimento deplorável. 27,8% não possuíam carteira de trabalho assinada, 53,9% possuíam apenas telefone celular. Aqui nós temos trabalho sem carteira assinada é menor nas regiões sul e sudeste, até mesmo porque são as duas regiões mais desenvolvidas do país. Apenas 0,9% dos moradores ganham mais do que 5 salários mínimos. Eis aí a razão principal de tanta gente estar vivendo nas favelas. 92% das crianças frequentam creches e escolas públicas na região sul.
enfim. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, faça a sua pergunta, ajude a fortalecer o canal Geogênio, se inscrevendo, compartilhando o vídeo, dando a sua opinião, dando a sua sugestão sobre aulas que eu possa gravar para vocês. Aqui, mais uma vez, eu deixo meus grupos lá do Facebook, onde aqui eu disponibilizo 0800 meus PDFs para vocês estudarem para os concursos. Então ali você tem PDF com matéria, provas comentadas, bancos de questões, tudo 0800, porque o objetivo do canal Geogênio não é ganhar dinheiro com essas aulas gravadas, até mesmo porque o meu canal não é monetizado. O objetivo é levar a vocês a democratização do ensino da geografia. E a única coisa que eu peço é que vocês ajudem a divulgar esse trabalho. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!